final de ano, em novembro, vamos ter o 22º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, que vai acontecer aqui no Rio. O título é A Queda do Falocentrismo, Consequências para a Psicanálise. A nossa comunidade já está se mobilizando, muita coisa, muito trabalho, e a gente se deparou e quer para trabalhar a partir desse título mesmo, a partir dessa palavra falocentrismo, que não é um conceito nosso, e por isso mesmo foi escolhido, para provocar do nosso lado, do lado do nosso trabalho conceitual, uma dificuldade de pensar algumas coisas que a gente está muito habituado a pensar, e é interessante isso, e também poder estar apresentando e interrogando a noção de falocentrismo que a gente ouve em volta da gente. Por não ser um conceito nosso, justamente ela desperta dificuldades, porque o próprio conceito com o qual a gente trabalha, que é falo, é um conceito bastante ambíguo, muito difícil e muito interessante também. A ideia de simplificá-lo, reduzi-lo apenas a um instrumento, a um símbolo do poder, ou mais, uma espécie de extensão do braço armado do poder, faz do falo um objeto imaginário, nos termos do Lacan, e que vai dar o que é a base da teorização freudiana do fetiche. Então, alguma coisa que se eu tiver, eu tenho o poder. E aí, por isso, todos cobiçam o fetiche e o poder. Essa é uma das maneiras rápidas de falar do falo do plano imaginário, como a gente diz. E é o plano menos interessante. Você deter um instrumento de poder, como por exemplo, você deter o cacetete, claro que isso é poder. Mas esse poder que é a extensão do braço, o poder da polícia, a gente sabe que ele só dura enquanto a polícia estiver ali e batendo. O que a gente sabe é que o poder do falo, o poder do trabalho feito pela psicanálise Freud, descrevendo o que a sociedade usava ou articulava entre falo e poder, é um poder que funciona muito mais na base da não-ação. Ondina, você estava me lembrando, como Lacan, a significação do falo, lembra. O falo ele funciona se ele for velado. O véu é fundamental. Não é véu no sentido de esconderijo, é muito mais no sentido de porque eu não uso que eu tenho poder. É aquele pai que chegava em casa e falava, olha, hein? Ou a mãe que falava, seu pai vai chegar. Então, é preciso, claro, apresentar algum tipo de insígnia do poder, mas eu não uso disso. É a negativação da porrada que faz esse poder fálico. É isso que Lacan chama também, simplificadamente, mas para a gente ter um mínimo de orientação, a significação fálica. A significação fálica é o poder de significar ou o poder de agir. Esse tipo de discussão, olha como ela pode render muito. Mas a gente precisa ter sempre em mente essa ambiguidade fundamental do falo, que é aquilo que quando ele funciona, é quando ele não está. E eu imagino que ele virá. Isso vale tanto no plano do poder quanto no plano erótico, onde justamente a relação com o gozo vai ser abordada. Então olha quanta coisa a gente tem para discutir. Por um lado, retomar nossas coordenadas, essas que trazem o falo como a base de uma significação negativa, a significação da ausência, de um poder que virá ou que já veio e que pode voltar, e nesse sentido um grande poder, e também o seu aspecto que a gente chama de imaginário ou de fetiche, que é o poder aqui e agora. Uma articulação entre os dois é necessária, e a gente vai ter que encontrar qual é dos nossos tempos. A gente sabe um pouco mais ou menos a clássica, que foi dizer, eu olho para um objeto, por exemplo, o pênis, e digo, esse pênis pode ser a insígnia ou a marca desse poder. Porque ele é alguma coisa que de repente está, e aqui entre nós a maior parte do tempo não está. Como Lacan fala no Seminário 10, ele é tumescente e detumescente. Supor que o pênis é a marca fundamental do poder, é o que a gente sabe que classicamente vai ser feito. Como Freud descreve o complexo de castração, o complexo de Édipo. Quer dizer, o outro olha e diz, tu tens pênis, portanto, tu tens falo. Esse tipo de assimilação pênis e falo é que é um clássico de naturalização desse poder do negativo. A gente sabe disso, mas essa naturalidade é que está bem perturbada. A naturalidade da anatomia é porque tem pênis que tem falo, isso é outra história. Então, tem toda uma discussão sobre o que acontece quando a anatomia não é mais aquilo que pode ser dado como a natureza fundamental de alguém. Houve épocas que sim.
Hoje não. Basta ver os trans, digamos, binários. A ideia é que a anatomia justamente não dá a sua natureza básica. Nós estamos no tempo da técnica que a natureza básica já não é um ponto de ancoragem para falar do real, ou da singularidade de cada um. A anatomia. Essa natureza básica a gente não sabe mais onde encontrar. O real da singularidade a gente não sabe mais como localizar. Então aparecem as soluções de construção, de montagem da singularidade, e tudo isso, o falo é uma questão fundamental, porque vai ser rompida essa naturalidade, e aqui entra toda uma série de perigos que a gente vai ter que discutir também. Porque foi rompida essa naturalidade, o falo tende a se apresentar como objeto imaginário, como se só o cacetete fosse o poder. E aí a gente tem uma espécie de retorno de uma espécie de farsa de patriarcado, ou então de patriarcado farsante, que é porque eu dou porrada que eu sou pai. É o imaginário de pai severo que a gente vê, encontra em todo lugar. Isso dizer que isso é o falocentrismo é ignorar todo o lado do falo na sua associação com o que Lacan chama de nome do pai, ou na associação com esse poder patriarcal que funcionava muito mais pela não ação do que pela ação. É muito mais a promoção do poder policial em vez do poder do juiz. E o próprio poder do juiz se tornando um poder policial. Então, os juízes hoje já não são exatamente o juiz tipo Salomão, né? É todo o contrário. Então, olha só o mundo em que a gente está. Então, tem uma linha para retomar essa discussão sobre a significação do falo, um trabalho com a nossa comunidade para fazer com que ela, de certa forma, possa perceber aonde essa significação fálica continua valendo, mesmo quando o pênis não está em ação. Isso é importante. Mas, por outro lado, também se perguntar se a própria significação fálica já não funciona mais. Não é o falo como objeto imaginário não funciona mais. O cacetete continua quebrando cabeças, e cada vez mais. Seja na mão dos ladrões, dos bandidos, da polícia ou dos seres ditos femininos. Seja onde tiver, o cacetete vai bater. Agora, a função do poder velado, do poder daquele juiz ou do sábio, a gente tem que se perguntar se ela ainda existe. Exatamente num tempo onde véu, a gente não sabe mais se existe. Se existe a função do véu, se a função da negatividade e da ausência, daquele que um dia virá para nos castigar ou não, nada disso mais parece funcionar tão bem. Então não só temos que perguntar, não é se nós estamos mais ou menos falocêntricos, talvez estejamos muito falocêntricos do ponto de vista do objeto fetiche, mas talvez estejamos cada vez menos do ponto de vista do nome do pai, o que é um dado, a queda do patriarcado, mas também a queda da significação fálica, que é muito mais isso que o pai sustentava. Será que ainda temos? Será que isso ainda funciona? E aí, não funcionando, como fica a nossa clínica em todos esses aspectos? Como anda a nossa clínica hoje do ponto de vista do falo imaginário? Todo o trabalho, como fica a erótica no plano de um falo que é apenas um elemento, um ícone ou um totem para ser acariciado e só. Ele não produz nenhum sentido maior da vida. Como fica a política, quando o poder o principal do poder é a tomada do poder ou o gozo do poder, e não o exercício de uma lei. E a gente pode ir embora para longe nisso e discutir também o que é uma clínica psicanalítica em que a significação da falta ou a busca pelo real de uma falta, pelo encontro com o gozo no lugar de uma falta, ou seja, do desejo ao gozo, parece não funcionar mais segundo essa linha. E por isso nós dividimos um pouco o nosso encontro em 3 grandes eixos, um sobre eróticas, outro poderes e outro sintomas. Uma palavrinha sobre o sintoma é que os sintomas na ordem falocêntrica, não, na ordem do nome do pai, que seria na ordem da significação fálica, o sintoma era o que disfuncionava. Se você esvazia a significação fálica, o sintoma é o que funciona numa determinada maneira. O sintoma é quase aquilo que garante um certo jeito de ser. Por que chamar de sintoma se classicamente ele está associado à patologia? Porque hoje os sintomas são identidades. Os sintomas, que eram sintomas, são identidades. Chamar de sintoma, por exemplo, mulheres que amam demais, bulímicos, alcoolistas, etc. Por que chamar de sintoma? Porque para nós, na psicanálise, por mais que eu busque acertar o meu modo de gozo com a minha identidade, vai ser sempre disfuncionamento. Porque esse modo de gozo,
Por mais que haja um pai para dizer o que é, por mais que haja uma tribo para dizer o que é, ele vai estar sempre meio fora de esquadro, disfuncional, sarrat, como diz o Lacan. Então, a gente mantém o termo de sintoma para marcar que essas identidades de hoje, por mais que elas pareçam chapar uma pessoa numa identidade, na hora que eu assumo mesmo uma causa e eu assumo uma identidade, inclusive, às vezes, uma identidade fundamental para salvar a vida de alguém, mas na hora que eu estou naquela identidade, alguma coisa escapa, alguma coisa perturba mais do que escapa essa identidade. Esses são os nossos sintomas que nós vamos discutir, seja onde eu estiver. Todos os 3 eixos abordados a partir da clínica, do nosso trabalho, para que a gente não se perca um pouco num debate difícil, mas para que a gente possa também participar desse debate. Esses são meus votos e que nessa fala reproduzem os votos da comissão científica e, de certa maneira, de toda a nossa comunidade que está trabalhando para a gente discutir essas questões, esperando você.